Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez na sede da Brianese e hoje eu vou fazer um vídeo, não é um vídeo de atualização do retorno, mas um vídeo que a gente vai começar a falar algumas coisas, né, sobre o histórico da marca Brianese, e um dos objetivos que a gente tem não é apenas trazer de volta as caixinhas azuis, mas também fomentar o colecionismo, né, de tudo que a Brianese fez nesses 48 anos de vida, não 48 anos de vida ininterruptos, mas nos últimos 48 anos aí. Então hoje eu vou mostrar aqui uma forma de colecionar, né? A gente tem mostrado muito esses livretinhos verdes, né? São o livretinho do retorno, com os produtos, com as seleções, né? Obviamente esse livretinho verde foi inspirado no livretinho verde original que vinham embaixo dos botões da primeira e segunda fase aí, principalmente, né? E aqui esse livretinho verde, existem versões anteriores dele, versãozinha branca, tinha menos times, não tinha os times internacionais, né? Então esse aqui, grosso modo, é o catálogo da segunda fase, tá? Então, 1977 até 1985, 86, eles vinham na bandejinha de baixo dos times, nem todos vinham, mas durante muito tempo veio embaixo de todos os times que a gente comprava. E aí o sonho, né, de todo mundo na época e até hoje era de completar o catálogo completo, né, todos os 200 e tantos times que estavam em catálogo. Obviamente é uma missão virtualmente impossível hoje. É muito difícil encontrar times em bom estado, né? Principalmente daqueles menos populares e que saíram menos, né? Se você procurar nos sites aí, nos mercados livres da vida, você certamente vai encontrar Argentina, Itália, França, né? Alguma coisa você encontra, mas tem muitos times aí que realmente são virtualmente impossíveis de serem encontrados, né? Qual foi uma forma que a gente fez para ter essa coleção, né? Obviamente não do jeito que a gente gostaria, também não completa, e que hoje é um acervo, né? Um acervo da história da Brianese, né? De tudo que a Brianese fez, foi colecionar os botões avulsos, tá? A Brianese foi muito bem distribuída no Brasil todo. Tem um post que fizeram no grupo de colecionadores do Facebook. Acho que o Fernando Pena perguntando onde você comprava os Brianeses, né? E aí você vê a miríade de respostas, né? Cada um comprava num lugar. Realmente era muito bem distribuído, mas os grandes mercados da Brianese realmente foram Rio e São Paulo, né? Dado ao tamanho das respectivas populações. Mas cariocas e paulistas tinham formas um pouco diferentes, né? Não que todo mundo fosse assim, mas aqui em São Paulo as pessoas guardavam os times inteiros, né? Colecionavam os times inteiros. Pouca gente guardava as caixinhas, por isso que é tão difícil encontrar as caixinhas, mas a gente tinha os times completos. Já no Rio de Janeiro era comum se desmontarem os times, a pessoa montava um time com um jogador de vários times, né? Então o cara pegava o 2 dos Estados Unidos, o 3 de não sei o que e tal, montava o time dele, muitas vezes colocava um adesivinho com o nome do jogador batido à máquina, em cima, às vezes embaixo, né? E montava o seu time com jogadores misturados, né? A gente escutou relatos também de lojas que já vendiam. Ó, isso aqui é uma boa coleção do Carioca, um time de Carioca aqui que estava com os jogadores mesclados, né? Relatos de lojas que já vendiam os jogadores avulsos, né? Então o cara comprava os times da Brianese, abria a caixinha, ó, quero um aqui da Arábia Saudita, quero um da Alemanha, quero um do Catar. Então com isso no Rio de Janeiro é muito comum, né? As pessoas terem esses botões avulsos e não terem o time inteiro. Obviamente que não é todo mundo que fazia isso, né? Mas, e aqui em São Paulo, quem tem avulso é quem perdeu. O cara perdeu 2 jogadores, perdeu 3, desmontou o time, né? Não existia esse negócio de troca de jogadores avulsos. O que eu fiz ao longo dos últimos anos, procurando esses botões avulsos por aí, né?
a gente começou a juntar inicialmente as seleções. A ideia era ter todas as seleções, pelo menos um botão de cada, né? Isso a gente conseguiu. Vou passar devagarinho por elas aqui. Talvez tenha gente que não tenha nem visto algumas delas. Algumas são realmente raras, né? A própria Albânia não era muito fácil de achar. A Alemanha super comum. Alemanha Oriental também menos comum, mas acha-se, encontra-se ainda com mais frequência. A Arábia Saudita é um time difícil, né? No vídeo de ontem eu mostrei essa seleção da Arábia Saudita. A seleção da Arábia Saudita não passou no controle de qualidade, tá? Quando o showroom estiver aberto, nós vamos colocar aqui uma abinha de produtos com pequenos defeitos. Na verdade tem uma bobeadinha na pintura que a gente não quis mexer. Prefiro colocar com adesivo de... a jogabilidade não tá 100% preservada, mas deu uma trincadinha aqui, ó, na tinta por baixo. E eu não quero que a pessoa que receba um dos primeiros times, né, desse retorno da Brianese receba um time assim. Então ele foi gongado aqui no controle de qualidade, mas a gente vai deixar aqui para vender com produto com pequenos defeitos aí, ou fora do 100% do padrão. Então, olha como realmente ficou parecido, né? Vamos pegar os dois aqui, ó. O número 3, né? Os dois em 42 milímetros, né? E o Mamoticos. Meio rebelde aqui, não quer sair o Mohamed. Vamos lá, filho. Pronto. Né? Jogador novo, jogador velho, lado a lado. Obviamente o acetato amarelou com o tempo, né? E o policarbonato aqui está super transparente, né? Então, era uma seleção difícil de achar. Eu tinha um amigo meu que jogava com uma Arábia Saudita Pop de 45mm. Em outros vídeos eu vou falar da diferença das linhas, né? O que era a linha Pop, as versões especiais que tinha, né? Vou mostrar tudo no acervo que a gente foi juntando aí ao longo dos últimos anos. Depois Argentina, Áustria, Austrália, super difícil de achar. Seleção muito difícil, eu lembro de ter pego uma lacrada na Baiar do Shopping Iguatemi e acabei optando por um outro time, né? E nossa, me arrependo até hoje, né? Essa Austrália é realmente muito difícil de aparecer e era uma das poucas seleções que a Brianese soltava não com a bandeira, mas com o escudo da federação. Vamos mostrar outras que acontecem isso também. Bolívia, e o legal são as cores, né? Pô, eu já vi Bolívia amarela, Bolívia branca, Bolívia verde, Bolívia vermelha. Então não tinha muito aquela obrigatoriedade de ser exatamente o que era o uniforme da respectiva seleção, mas sim cores que combinavam com a bandeira e tal. Por isso vocês vão ver Itália vermelha, né? Coisa meio diferente aí. Depois Chile, né? Colômbia, Dinamarca, Escócia, e o Equador, né? Equador, apesar de estar aqui no catálogo, a gente nunca viu, ninguém nunca viu um Equador duas faixas. A gente viu um botão só da primeira fase, ainda com aqueles logos antigos, com o escudo antigo, com a caixa na base preta, né? Então, realmente alguma coisa bem dos primórdios da Brianese. Eu já perguntei pro Lúcio, ele não se lembra, né? Putz, coisa de 40 e tantos atrás. Saiu o Equador com duas faixas, muito específico aí. Então, a gente nem considera o Equador aqui como uma seleção que tenha saído. Agora sim, agora no retorno, vamos ver se tem algum Equador aqui, deve ter. Tem um Equador de 50mm. Agora a gente fez, né, para que ele todo pimpão aqui, bonitão. Seleção do Equador. Vou tirar aqui, bom, mas para efeitos lá da coleção, né, ele não entra. Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia é meio chatinho de achar também. Haiti, super difícil de achar. Eu tenho uma que foi comprada na época, né? Mas é uma seleção bem difícil.
Holanda, seleção fácil de achar. Hungria também relativamente difícil, né? Essa aqui, ó, que bonita, ela vermelha com as faixas verde e número verde, né? Ela era até mais comum branca com as faixas verdes e número verde. Essa aqui é bem bonita. Inglaterra aparece com frequência. Irlanda já mais chatinha de achar. Islândia bem chata de achar. Israel mais difícil um pouco de achar. A Itália é fácil de achar, mas normalmente ela é azul com as faixas brancas e número branco, né? Essa aqui tá com a faixa vermelha, com aquela faixa intermediária azul mais claro e o número verde. Iugoslávia, Japão, Luxemburgo também não aparece com muita frequência. Líbano também é difícil de achar. Noruega, difícil de achar. Paraguai aparece com mais frequência, várias cores diferentes. Já vi Paraguai azul escuro, azul claro, vermelho, branco, né? Peru também um pouco mais chato. Polônia, Portugal aqui com o escudo da federação, né? A gente já viu também Portugal com a bandeira, como a gente está fazendo hoje. Então saiu os dois, mas era mais comum ver com o escudo da federação. Porto Rico, Romênia, bem chatinha de achar, né? Romênia, por algum acaso, não entrou no nosso relançamento aqui, mas inexoravelmente vai entrar na próxima leva aí. Depois a União Soviética, que agora é Rússia, né? Óbvio, não estou falando que a União Soviética virou. A União Soviética se desfez, né? E o sucessor atual que a gente tem aqui é a Rússia. A gente pretende, tá? Já que falamos de União Soviética, Iugoslávia, Alemanha Oriental, lançar em algum momento essas seleções extintas também, como um anexozinho aqui, né? Vamos colocar elas também em produção. Depois Suíça, bem chata de achar, Turquia meio chatinha de achar, Uruguai acha fácil e Venezuela bem complicado de achar também, tá? Então aqui a gente fez a coleção, né? É legal de ver todos os botões de todas eu pulei uma linha aqui, né? Pulei Bélgica, CBD, Brasil teve com um loginho CBD pequeno, CBD grande, depois CBF, Bulgária também com o escudo da federação, Canadá, não sei porque eu pulei da Bolívia para o Chile direto. E aí a gente consegue ter, já que não dá para ter todos os times, quem não consegue ter todos os times, pelo menos a gente tem todas as seleções aqui para a gente ver como era. Ó, isso aqui que lá no Rio de Janeiro o pessoal usava. O cara põe os números com os nomes atrás, né? Então vocês veem que, até pela letra, muitos desses aqui vieram do mesmo lote. Alguns vinham batido a máquina, né? Olha que viagem no tempo isso aqui. E aí a gente parte para os clubes, né? Nos clubes internacionais, a gente também conseguiu juntar praticamente todos, né? Os alemães, Bayern de Munique, o Eintracht, Colônia e o Schalke 04. Tem um que não entrou não está no catálogo verdinho, mas que foi feito também, que é o Borussia. Esse é o Borussia Mönchengladbach. Difícil de falar, né? Se fosse o Dortmund era mais fácil. Aqui os times argentinos, Boca Juniors, Estudiantes, Gimnasia e Esgrima, Huracan, Independiente, Newell's Old Boy, o Racing, o River Plate, Rosário Central e o time do Papa aqui, né? São Lourenço. Depois o MKT da Bulgária e por aí vai. Os dois do Chile, Colo-Colo que aparece com alguma frequência, o Rangers que é raríssimo, na época nunca vi, né? Depois Independente de Medellín. Deixa eu pegar minha colinha aqui para ver se furou algum, né? Onde que eu parei? Parei no Chile, Colômbia, Independente de Medellín, isso. Depois LDU do Equador, os times da Espanha, né? Atlético Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona. Barcelona tem várias versões diferentes, né? Com várias cores distintas aí. Depois o Espanhol, Real Madrid, o Saragossa, Sevilha e Valência, né? Aí, aqui, especificamente no Cosmos, eu fiz uma brincadeira aqui, como eu tinha vários diferentes, né? E nos Estados Unidos tem um só, acabei colocando 4 versões de cores diferentes, ele verde com as faixas brancas, branco com as faixas verdes, amarelo com as faixas verdes, que é o que mais saiu, e verde com as faixas amarelas, né? Depois os times franceses, o PAOK da Grécia, Ajax, Feyenoord,
Sparta Rotterdam, Twente da Holanda. Aqui um time que eu não tenho, tá? Não tenho umzinho para mostrar, nem para mostruário a gente não tem. O MTK da Hungria. Do lado dele o Vasas, né? Depois os times ingleses, os times italianos. Aqui nos times italianos, tá? Eu coloquei 3 que não estão em catálogo, né? Esse Genova aqui, olha que coisa diferente, né? Isso aí, acho que a Brionese, provavelmente naquela época que passava o Campeonato Italiano na Bandeirantes, com o Silvio Lancelotti comentando, deu um interesse lá pelo futebol italiano, e eles colocaram esses times que não estavam no catálogo. Ascoli, Empoli e Genova, né? Depois a gente tem aqui os da Iugoslávia, Dinamo, Estrela Vermelha e NK Zagreb, o Leão do México, né? O Cerro Porteño do Paraguai, os 2 times da Polônia, né? O Gornik e o Slask. Esse Slask é muito bonito, né? E aí a gente... os de Portugal ainda, né? Belenense, Benfica, Porto Sporting. O legal do Sporting é que tem o Sporting de Portugal e o do Pará, né? Depois aqui o Dinamo, né? Dinamo de Kiev, que hoje é Ucrânia, na época era Rússia, então estava como time da Rússia. E o Tomsk. Depois o Lausanne da Suíça. Aqui tem o Spartak e o Sparta Praga, são 2 times da Tchecoslováquia. No catálogo só aparece como Spart, ou seja, nenhum nem outro, né? Não é nem o Spartak nem o Sparta. Então difícil saber no catálogo qual dos 2 eles estavam se referindo, né? E acabou saindo esses 2 times aqui. São times raros, mas que aparecem de vez em quando, de vez em nunca, aparecem pelo menos algum jogador avulso, né? Os 2 uruguaios, o Nacional e o Peñarol. E a gente parte para os nacionais. Para os nacionais realmente foi uma coisa louca, o que saiu de times, né? E aqui realmente faltam alguns, né? A gente começa desde o Juventus do Acre, o CRB, CSA de Alagoas, depois os times do Amazonas, os times da Bahia. E aí a gente já não tem o Galícia até tem um time completo, mas não tem um botão avulso para colocar aqui. O Ipiranga a gente não tem nenhum botão. Os times do Ceará, o Quixadá também não temos nenhum botão, nem o time completo, nenhum botão. Os times de Brasília, né? Colombo, Carioca, Brasília, o CUB. Depois os times aqui do Espírito Santo, né? Desportivo a gente também não tem nenhum botão. Atlético Goianiense a gente também não tem, né? São os times de Goiás. Aqui os times do Maranhão, né? O Maranhão, o Motoclube, que é o outro time que a gente já conseguiu autorização para fazer. A gente só não fez os decalques ainda, mas vamos soltar o Motoclube logo, logo. Sampaio Correia, né? Depois o Mato Grosso, como chama? Dom Bosco, né? Dom Bosco, Misto e Operário. Os times de Minas, a gente não tem a Caldense, não temos nenhum botão avulso, nem o time inteiro. O Juiz de Fora, Três Corações está vindo, né? Conseguimos aí um botão dos Três Corações, que eu vim aqui suprir essa lacuna aqui. O Tupi a gente não tem nada. Aí Uberaba e Uberlândia. Valério também não temos, né? Não temos o Campinense, não temos 13. Maringá a gente tem um time completo, mas não tem nenhum avulso. O Umuarama não temos nada. Então você vê, é tão difícil essa coleção, né? Que puta, mesmo a gente aqui que tá tocando o retorno, falta muita coisa pra gente ter um de cada, né? Não tô nem falando de todos. Central, Força e Luz está vindo, a gente conseguiu um do Força e Luz, a gente conseguiu um do Bagé também, né? Brasil de Pelotas também não temos. Cruzeiro a gente tem um time completo, mas não tem um avulso para deixar aqui. O Gaúcho não temos nada, Guarani do Rio Grande do Sul também não temos nada. Aqui o Próspera de Santa Catarina também falta, né? Aqui uma coisa, o Juventude, né? O Juventude, ele aparece aqui no catálogo como Santa Catarina, tá por engano, né? Devia estar no Rio Grande do Sul, você vê que é o Juventude de Caxias mesmo. Essa única peça que a gente tem tá aqui, ó, tá quebrada, tá trincada, mas fica aí pelo menos como registro.
Aí os times de São Paulo, né? Os times de São Paulo, a gente não tem nenhum do São Bento, mas o Santo André com o logo antigo, o Saad, o 15 de Jaú, o 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista, Paulista de Jundiaí, né? O Velo Clube de Rio Claro, olha que bacana o Velo Clube de Rio Claro em vermelho e verde, né? Aqui embaixo os times de Sergipe, Itabaiana, Sergipe, a gente não tem nenhum botão do Confiança. Então, pessoal, uma forma de fazer isso, guardar os botões assim, a gente tem outras pastas dessas, com outras variações desses botões, inclusive a gente está usando para fazer os times novos, né? Usando como inspiração aí para os times novos. Mostrei aquela Inglaterra 4 faixas, essa Rússia que a gente está fazendo com 2 faixas triangulares, né? Que é uma coisa que saiu bem nos primórdios aí. Então a gente tem usado todas essas referências para trazer elas de volta aí nos times que a gente está fazendo. Mas a gente quer fomentar também, a gente quer incentivar as pessoas a colecionarem esses botões avulsos. Muitas vezes nas outras pastas a gente tem, sei lá, 2, 3 de um time, a gente deixa junto. Muitas vezes a gente conseguiu completar times nossos, times de outros colecionadores, com esses botões avulsos que a gente tem. Então é uma coisa que a gente quer incentivar. Outra coisa também, num dos comentários de um dos grupos do Facebook, eu não lembro exatamente se foi no grupo de colecionadores, foi na página Brianese, alguém pedindo para fazer as caixinhas, se a gente vai disponibilizar as caixinhas, tá? Então, não vamos disponibilizar essa caixinha aqui, as que a gente tem aqui não, vão só com os times, mas realmente o que a pessoa falou que, pra gente arrumar nossos times e tal, então, mais para frente nós vamos reproduzir essas caixinhas antigas, exatamente como era, com os mesmos dados e tal, para disponibilizar elas avulsas, né? Para quem tem o time, para quem jogou as caixinhas fora, poder corrigir isso agora, tá? Então, o objetivo desse vídeo aqui era falar aí do quanto a gente quer incentivar a coleção de Brianese, e aí não só da primeira fase, segunda fase, que todo mundo gosta, né? Mas na terceira fase tem muita coisa legal também, na quarta fase um monte de coisa interessante que a gente vai mostrar em outros vídeos vindouros aí. Isso aqui, essa pasta, tá? Para quem se interessar, é uma pasta para coleção de moedas, e aí você compra o plástico que tenha 5,5 por 5,5. Na época eu comprei essas pastas aqui, eu achei bem bacana, ela meio acolchoada e tal, um negócio bem legal. Eu não achei mais elas para vender no Mercado Livre. A última vez que eu comprei veio uma pasta de um material bem inferior, uma coisa meio plástica assim. Então, acho que até a próxima vez que a gente encontrar uma pasta de boa qualidade, agora por conta da pandemia tem muita coisa que está desabastecida, tem muita coisa que a gente não está encontrando. Quero ver se a gente compra aí uma quantidade disso para disponibilizar também para os colecionadores. Eventualmente a gente põe uma identificação Brianese aqui, para que os colecionadores guardem e armazenem direito os seus avulsos, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pelo interesse aí na Brianese, e a gente vai trazendo aqui pelo canal sempre um conteúdo interessante para quem, como a gente, é apaixonado pelo assunto. Beleza? Valeu, abraço.